quando chega um filho, chega um pai e uma mãe. Nasce, né? E quando algo nasce, exige cuidado. E vocês, como pai e mãe, estão aprendendo a nadar, vocês vão beber água. Alma, por que você fala tudo isso? Né? Porque eu fui me dando conta que, pelo fato das pessoas não saberem disso, né, não compartilhar que existe um fenômeno que é mundial, que tudo isso acontece, que há estudos sobre isso, que existem muitos conhecimentos que podem ajudar, eu fui me dando conta que isso eram informações extremamente relevantes e que ajudava muito as pessoas a saberem disso. Seu instinto materno sempre vai te guiar. O instinto de cuidar é muito forte, porque é muito amor. Mas acontece que existem habilidades, de novo, conhecimento e suporte, que para enfrentar tudo, se eu não tenho, eu tenho que vir, vou tirar da onde? Dentro de mim. Vou pegar os livro de autoajuda, muita gente vai no Google, né? Não consegue lidar com tudo isso. Quando eu vou para esse lugar, né, da parentalidade, né? Parentalidade é esse momento em que eu me torno mãe e pai. E eu tenho uma abertura para um desenvolvimento, para um autoconhecimento, para uma mudança. Quando eu não estou agarrado no papel que eu tinha antes, fica muito mais fácil. Adaptar-se a essas responsabilidades todas, né? É como se, e ao mesmo tempo eu tenho que lidar com esse outro, que é o meu parceiro, para quem eu sempre dei atenção, para quem eu sempre estive disponível. Eu digo que, assim, de repente, sai de cena, né? O casal fica muito afastado. Mas isso também é um mito. Por que que é um mito? Porque, na verdade, muito, assim, tem um fenômeno, tem um movimento, acontece no mundo todo. Mas o que diferencia que alguns casais não passam por isso, né? Por quê? Porque se você vem para esse movimento todo, desse momento novo, aberto, como eu vinha falando, você consegue lidar muito melhor do que as pessoas que estão enrijecidas nos seus papéis e não estão abertas para crescerem. Porque o filho e essa dinâmica toda é um baita convite para a gente se conhecer. Porque, assim, não tem convite maior para a gente olhar para a gente do que o filho. Porque no meio daquilo tudo novo, nessa adaptação, dessa falta de tempo, eu começo a fazer contato com quem eu sou, o que eu sinto falta. Muitas pessoas estão no piloto automático, nem sabem direito o que sentem falta. E aí tem um mito também aqui, que é assim, as pessoas acham, né, os casais acham que não precisa resolver agora, né? Agora é o bebê, nós vamos cuidar do bebê, nós vamos cuidar do filho. E não precisa resolver algumas questões agora. Meus amores, não adianta empurrar com a barriga, porque não se comunicar, não tirarem um tempo para falar sobre... Eu tenho uma pergunta que é assim, como é que você está hoje? Você já perguntou para o seu parceiro? Né? Talvez lá atrás. Porque o que eu mais escuto é os casais falarem assim, eu estou perdida. Eu não sei nem direito quem eu sou. Eu não tenho tempo nem para arrumar uma gaveta de meia. Alguém disse para você que você ia precisar reorganizar o seu tempo? Não, né? Para mim, ninguém disse. Eu achei que ia fluir, que era uma beleza. E assim, ó, a questão da intimidade, né? Se você conversar com o casal vizinho aí de você, seu amigo, acontece lá na casa do amigo. A vida sexual diminui bastante. Mas você não precisa ficar sem a vida sexual, né? Achar que você não vai mais ter relação, porque quando a gente entra nesse momento, parece que é para sempre, né? Para quem estava acostumado a ter relações, muitos casais, quando o filho nasce, o pai e a mãe chegam e o homem e a mulher vai dar uma volta e não volta. Então, essa intimidade também é um mito achar que ela vai seguir igual. Tem um novo momento, uma nova intimidade, que pode ser linda. Escutem, pode ser muito bacana quando cada um olha para si, para as suas necessidades, entende o que está acontecendo, o que está passando, as mudanças, né? Tem muita mudança nas mulheres aí que estão me ouvindo, mudanças fisiológicas, mudanças hormonais, né? Ter alguém pendurado no peito não é muito sexy. Mudança no corpo, né? Muitas engordam, não se reconhecem.
Mas ainda assim, eu não estou falando só de sexualidade, estou falando de intimidade, né? É possível ter uma conexão, mas eu preciso saber que muita coisa vai mudar. Não é mais com o tempo que eu tinha, na hora que eu queria, do jeito que a gente estava acostumado. Tá, e aí, Oma, como é que é? Vocês vão ter que descobrir isso. No papel, na nossa cabeça, nós achamos que podemos ser pais perfeitos. E daí, não tem como ser pai perfeito, porque eu não sei ser pai, não sei ser mãe, né? Estou aprendendo algo. E é tanta coisa para dar conta que a gente não consegue esse grau de perfeição. E quem aí já tem um grau de cobrança e de perfeição na vida, com a chegada dos filhos, vai rebolar dobrado. Se a gente não entende o que a gente está passando, né? E eu digo que tem ferramentas, né? Na própria psicologia que a gente faz um diagnóstico, assim, tira uma fotografia do nosso momento, entender, né? Onde eu estou, aonde eu estava, o que está acontecendo, né? Os fatores que estão interferindo, aonde eu quero estar, aonde tudo isso está me levando e o que eu vou dar prioridade para cuidar. E porque se eu quero fazer tudo e cuidar de tudo, né? E esse é um grande mito, achar que vocês vão dar conta de cuidar de tudo, não vai, né? Porque o bebê grita, né? Quando o bebê fica doente, o filho, né? Eu falo bebê porque tem diferentes faixas etárias aqui, e achar que eu vou fazer tudo. A gente não consegue, porque sabe o que acontece? O que eu mais tenho visto são pessoas em burnout. Sabe o que é burnout? Exaustas, porque estão trabalhando. Nós somos uma geração, né, de mães aqui, eu não sei todo mundo aqui, mas o índice hoje é bem alto, ativas profissionalmente no mercado de trabalho. Antigamente, as mães só cuidavam dos filhos. A casa, né, e cuidar do filho é algo que é uma jornada dupla, né, porque os primeiros meses da amamentação a gente fica em casa, alguém pode, a licença maternidade, cuida, que eu digo que é exaustivo, é quase jornada dupla, porque é muito cansativo, com todo o amor que a gente possa ter. E quando o trabalho volta, eu começo a fazer dupla jornada. E muitas vezes eu não durmo à noite. Os homens precisam também ter acesso a essas mudanças, a entender, né? Entender que ele também criou expectativas que não são reais, entender o que você está passando como mulher, né? As mudanças, as transformações. Não é maluquice, não é coisa da tua cabeça. É difícil, porque quando a gente também está num grupo, né, de pessoas que está experimentando dificuldades iguais a gente, fica muito mais acolhedor, né? A gente se sente incluída, a gente não fica se achando como a doida, né?